Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, que alegria fazer essa edição tão especial contigo. Tudo bem? Tudo pronto? Hoje é quinta-feira, 1º de maio de 2025. Data para se destacar bem, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Temos que falar de forma correta, já que sabemos que a palavra tem poder, né? Que fique nítido que não é o Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E esse é um dos nossos destaques para ecoar direitos, lutar contra injustiças e contar boas e necessárias histórias. Vamos falar de mobilização, associativismo, saúde, política, mulheres, campo e cidade, celebração e muito mais. Até porque bem viver é também condições dignas de vida entre as pessoas e com a natureza. Eu sou o Daniel Lamir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato te convido a conferir o que é manchete nesta quinta. Vamos destacar a origem do Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Fundacentro aponta que, sob herança de retrocessos, o Brasil enfrenta uma epidemia de adoecimento mental no trabalho. Especialista prevê que, apesar da nova diretriz, empresas podem terceirizar a saúde mental e não combater exploração. A Associação de Mulheres reúne imigrantes bolivianas em 18 bairros de São Paulo para lutar por direitos. Feira Nacional do MST deve comercializar 500 toneladas de alimentos saudáveis. Então bora nessa, né? Que como você sabe, tem bem mais do nosso Bem Viver completão que tá só se aquecendo. Programa Bem Viver. Hoje é dia de levantar ainda mais as bandeiras em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E o nosso Bem Viver acompanha a data e vai trazer o que está sendo cobrado hoje em dia nas ruas. Mas nada melhor que a gente começar mergulhando nas origens dessa data, né? Até porque os gritos de mobilizações e protestos do passado permanecem ecoando as lutas de hoje por direitos. Pelo mundo, as atividades nas ruas cobram direitos nos diversos cenários e contextos dos países. A origem do Dia da Classe Trabalhadora surge na luta por um direito que hoje a gente considera absolutamente básico. É a jornada de 8 horas de trabalho por dia. É que lá no final do século XIX, trabalhadores e trabalhadoras viviam uma realidade ainda mais desgastante e desesperadora. O custo de vida era alto e os salários eram muito mais baixos. O trabalho infantil era visto como algo normal para que as famílias conseguissem sobreviver. As jornadas diárias chegavam a 14 horas ou até mais. Por isso, não à toa, a redução de jornadas nas fábricas era a pauta predominante nas lutas trabalhistas. E é daí que temos a origem do 1º de maio. E a nossa amiga Nara Lacerda conta mais pra gente. Em 1884, uma convenção da Federação dos Sindicatos Organizados dos Estados Unidos definiu que se a redução da jornada não fosse estabelecida até maio de 1886, trabalhadores e trabalhadoras de todo o país iriam parar. O prazo acabou e a garantia legal nunca foi estabelecida. Já no primeiro dia do mês, centenas de milhares de pessoas foram às ruas de diversas regiões do país em manifestações grevistas pacíficas. Mas essas reivindicações populares pacíficas sofreram forte repressão. E é daí que temos os conhecidos mártires de Chicago. Chicago era um centro industrial e naturalmente acabou virando o palco central da luta. Os patrões, claro, não gostaram da greve e orquestraram uma reação. Juntou isso com a repressão policial e os eventos terminaram em tragédia. 2 pessoas morreram a tiros em Chicago e diversas outras ficaram feridas. No dia 4 de maio, 2 dias depois, manifestantes voltaram às ruas para protestar contra o crime e foram duramente reprimidos pela polícia. Uma bomba foi lançada e matou um policial. Foi a deixa para que a violência se intensificasse
e para que a imprensa e as classes mais abastadas iniciassem uma campanha de difamação do movimento trabalhista. Dá para acreditar que ainda durante a greve, o Chicago Times disse que o melhor alimento para os grevistas era o chumbo. 8 líderes anarquistas foram presos, 7 condenados à forca e 1 condenado a 15 anos de prisão num julgamento que alguns anos depois foi considerado injusto. O crime? Defender 8 horas de trabalho, 8 de estudo e 8 de descanso. Bom, a repressão não funcionou e a luta pela jornada de 8 horas de trabalho só se intensificou depois disso. A partir daí, temos a universalização da homenagem na data de 1º de maio. Em 1889, a Federação Americana do Trabalho propôs à Internacional Socialista que o 1º de maio virasse uma data universal para debater a redução das jornadas de trabalho e exigir mudanças. Nas décadas seguintes, diversas nações da América, da Europa, da Ásia e da África instituíram a data em lei. Curiosamente, nos Estados Unidos, ela nunca foi reconhecida. Mas eu tenho certeza que você ouve muito mais falar em Dia do Trabalho do que em Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Isso é porque a maioria dos governos e das elites agiu para esvaziar o significado da data e transformá-la numa festa em que patrões e operários confraternizam. Por isso, mudaram até o nome. Mas a história da data não deixa dúvida. O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora vem das ruas e das fábricas, da exigência por um direito básico, mas que mesmo hoje ainda não é garantido em todo o mundo. Uma lembrança de que a luta vem de longe e ainda tem muito chão pela frente. Valeu, Nara, é isso. Temos sim muito chão pela frente e vamos destacar esse assunto na edição de hoje do programa. Aqui no Brasil, uma das reivindicações mais fortes traz a raiz da redução da jornada de trabalho sem corte salarial. Outras são isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e a redução da taxa de juros, a Selic, entre tantas outras. O Brasil enfrenta uma espécie de epidemia de adoecimento mental no ambiente de trabalho. Esse alerta foi feito por Pedro Tourinho. Ele é presidente da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Esse cenário, de acordo com ele, foi agravado por anos de retrocessos nas políticas de proteção ao trabalhador. Tourinho aponta que apenas em 2024, o país registrou 470 mil afastamentos relacionados a transtornos como depressão e ansiedade. A declaração foi dada em entrevista ao Conexão BDF do Brasil de Fato. O que é a pressão que massacra o trabalhador hoje? A cobrança de metas irrealizáveis, a baixa clareza nas tarefas do processo de trabalho, as relações de assédio que acontecem muito frequentemente nos ambientes de trabalho, né? A questão dos horários e das jornadas de trabalho, a discussão da jornada 6x1, do fim da jornada 6x1, é das discussões mais importantes do país nesse momento, não só pelo que ela representa do ponto de vista, né, do quão desgastante é, né, essa coisa da escala 6x1, mas porque isso está diretamente associado ao adoecimento mental das pessoas, ao burnout, né, à depressão, à ansiedade. Então, quando a gente passa a ter isso como um fator que compromete o bem-estar das pessoas e compromete, inclusive, o mundo do trabalho, a gente precisa repensar as organizações, a maneira como a gente está funcionando dentro dos ambientes de trabalho, tudo isso junto. A crise, segundo Tourinho, é fruto de escolhas políticas. Durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, nas palavras dele, houve um ataque sistemático às normas de saúde e segurança no trabalho. No período que antecedeu agora o período do governo do presidente Lula, o período Temer-Bolsonaro, foi um período em que toda a agenda de proteção à saúde do trabalhador foi duramente atacada. Isso favoreceu, evidentemente, o avanço de práticas que não eram práticas comprometidas com a saúde e a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é um fato. Lembrando que o Conexão BDF vai ao ar em 2 edições diárias, às 9 da manhã e às 5 da tarde.
Você acompanha pelo 98,9 FM se estiver na Grande São Paulo ou pelo YouTube do Brasil de Fato e ainda na nossa rádio online em qualquer lugar do planeta. E a gente traz agora a nova norma sobre saúde mental no trabalho. No dia 26 de maio entra em vigor uma regra que pode ser histórica. Pela primeira vez, empresas terão que proteger a saúde mental de seus trabalhadores e trabalhadoras. É o que prevê a nova NR1, regra do Ministério do Trabalho. Ela obriga ações contra os riscos como sobrecarga e assédio. Nos primeiros 12 meses, não haverá multas. Será um período de adaptação. A fiscalização será orientativa. Esse é um passo para enfrentar a crise de adoecimento no trabalho. E em entrevista ao podcast Repórter SUS, a especialista em saúde do trabalho e professora Renata Paparelli afirmou que é possível e necessário prever esses riscos, mas aponta que a nova norma carrega alguns poréns. O principal deles, segundo ela, é a não participação de trabalhadores e trabalhadoras na identificação das questões relativas à saúde mental. Vamos conferir um trecho na entrevista conduzida por Nara Lacerda. A NR1, se de um lado ela traz essa atenção aos riscos psicossociais ou às questões psicológicas no trabalho, e isso é muito importante, de outro lado ela carrega alguns problemas. E um deles, o principal, talvez, é a questão da não participação dos próprios trabalhadores e trabalhadoras na observação de que questões são essas, né? Outras questões que a NR1 traz, que são problemáticas, diz respeito à própria lógica da saúde ocupacional embutida nas NRs, que é, por exemplo, a ideia de limite de tolerância, que para questões psi é muito complicado você pensar em limite de tolerância. É muito uma lógica de presença ou ausência de riscos e também organização do trabalho, assédio moral, questões dessa natureza não são simplesmente compreendidas assim. A questão das inter-relações entre os elementos, né, que nas NRs se trabalha muito com a ideia de variáveis distintas e também nas NRs trabalha com a ideia de gerenciamento de riscos, né? Então, de controle, identificação, monitoramento e, quando não se pode extirpar o risco, a ideia do EPI. Qual seria o EPI para a saúde mental? Muitas empresas vão adotando uma coisa que são plataformas de psicólogos, né? Então, um trabalho uberizado de psicólogos para entrar como uma espécie de EPI, entre aspas. O que implica na precarização, né? Quer dizer, você contrata um trabalho precarizado, para dar conta de enfrentar a precarização do trabalho de outro. Então, são muitos problemas e a questão da não participação dos trabalhadores ela é muito séria nesse processo de identificação dos riscos, dos problemas. Confira a versão completa do Repórter SUS no Spotify ou no site brasildefato.com.br. Opa, chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração e que conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é hora de celebrar a nossa rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse nosso Brasilzão com o Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. É parceria que não acaba mais, emissoras comprometidas com a informação, com a luta, com a vida. E olha, a gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço apertado, cheio de carinho para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Gratidão demais por estarem com a gente. E quer saber do melhor? Essa rede pode crescer sim. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho está aberto, tá? Fácil. Entra lá no site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e clica em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem problema, viu? O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou direto no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, no seu jeitinho. Porque a informação de qualidade a gente espalha como semente boa e colhe em forma de consciência.
E bateu a hora do nosso amigo Lucas Salum trazer aquele papo importante e necessário. Chega o momento do nosso Conversa Bem Viver. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Proletários de todos os países, univos. Se tem uma data que essa frase ecoa mais forte mundo afora, esse emblema tão clássico do Manifesto Comunista de Marx e Engels, sem dúvida alguma, é a data de hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, não só aqui no Brasil, é uma data internacional. Por isso que é uma alegria tão imensa poder anunciar que quem conversa Bem Viver hoje é Erika Hilton, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, ela que tem sido uma das vozes mais importantes de diálogo com a classe trabalhadora nos últimos meses, principalmente por conta desse projeto que ela vem campando ao lado do colega de partido dela, o vereador pelo Rio, Rick Azevedo, que é a Vida Além do Trabalho, o VAT, que, em suma, pede o fim da escala 6x1, da jornada 6x1 de trabalho. Deputada, muito obrigado por separar um tempinho na sua agenda tão corrida para poder falar com a gente mais uma vez aqui no Bem Viver, viu? Imagina, Lucas, obrigado Brasil de Fato por esse espaço. Nós podemos debater um pouco sobre um projeto tão relevante ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, em especial aqueles mais precarizados, né, que estão na escala 6x1 de trabalho, que estão ali no subemprego, que estão em condições muito indignas mesmo de trabalho e uma escala e uma formatação de trabalho bastante obsoleta quando comparada a outros países do mundo. Apesar da economia do Brasil ser a economia do Brasil, e há muitas vozes que querem dizer contrária a nós fazermos esse tipo de comparação, mas é importante nós falarmos, se outras economias avançaram, se outros países conseguiram transformar a sua escala de trabalho, por que não o Brasil pode pensar uma escala mais humana e decente aos seus trabalhadores? Então, para mim é uma alegria, é uma honra poder compartilhar um pouco, enfim, desse tema nesse dia tão emblemático no mundo. A alegria é toda nossa, deputada. Hoje, nesse dia 1º de maio, atos tomam conta do país pedindo justamente tudo isso que a senhora está comentando. A gente está falando de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, muitas cidades estão com manifestações marcadas ao longo desse dia, justamente em nome desse movimento. Eu queria provocar a senhora logo nesse início, se te parece que o Vida Além do Trabalho, o fim da escala 6x1, é o movimento da esquerda do campo progressista mais importante em vigência nesse momento no país? Acho que, sem sombra de dúvida, esse é não só o movimento, mas o tema mais importante em vigência no Brasil, né? Foi um tema que conseguiu unir a sociedade, unir a classe trabalhadora, levantar um debate com uma magnitude, com um tamanho gigantesco e fez com que todo mundo parasse de esquerda à extrema-direita para olhar o que era essa discussão, para falar sobre ela, mesmo que seja para falar mal e atacá-la. Mesmo assim, foi preciso parar para atacar. E nessa tentativa de tentar atacá-la, faltou resposta. Essa foi uma pauta que encurralou alguns setores burgueses da política brasileira que não conseguiu dar uma resposta à altura de por que não mudar a escala de trabalho? Por que não permitir que o trabalhador tenha mais tempo de convívio com a sua família, tenha mais tempo de descanso, tenha mais tempo para cuidar de si, tenha menos esgotamento físico e mental? Faltou elementos para que essa resposta fosse dada. E essa pauta, ela foi de alguma maneira homogeneizada, né? Ela foi assim passada, ela foi transitada pelo conjunto da sociedade, de todos os espectros políticos, de uma maneira muito natural, orgânica, fluida, e eu tenho certeza, pelo dia a dia, pelo debate, pelas redes, pela força dessa discussão, que essa é uma das pautas mais fortes nesse momento da esquerda, mas também do Brasil e da classe trabalhadora. E o que falta para ela avançar dentro do Congresso, deputada? Que falta boa vontade política, eu acho que falta interesse, né? Nós temos ali alguma manifestação de vários partidos favoráveis à proposição, mas também há uma manifestação contrária de vários setores, e a política se comporta com um lobby muito grande de grandes conglomerados de patrões, de pessoas poderosas, que mandam e desmandam na política através de alguns mandatos que se comportam como marionete do capital,
dos patrões, do agronegócio, da burguesia, etc, etc, etc. Então, essas marionetes e esse lobby, ele é muito poderoso. Então, o que eu sinto que falta é uma maior disposição política. Nós estamos trabalhando todos os dias em torno desse texto para levarmos ele adiante. Acho que levaremos. Há uma sinalização positiva por parte do presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, de que esse debate será pautado, não deu prazo, não deu a data, não deu o horário, mas fez uma sinalização pública de que nós pautaremos esse debate, mas eu acho que o que está faltando mesmo é conseguirmos um maior interesse político sobre esse tema e contrapor todo o lobby empresarial, empregatício, que faz pressão para que a gente não avance com essa pauta. A senhora percebeu uma mudança de interesse político, de postura, ou melhor, a senhora ficou mais esperançosa com a saída de Arthur Lira e a chegada do sucessor dele, Hugo Mota, na presidência da Câmara? Olha, eu não vou dizer mais esperançosa, mas eu acho que é uma mudança, eu acho que é uma virada de chave em vários aspectos, em vários sentidos, e acho que há com isso, sim, uma possibilidade de nós conseguirmos pautar o debate, ainda que haja muita resistência, ainda que haja uma certa indisposição política. Então, eu acho que a mudança da presidência da mesa, ela significa, sim, um aumento das nossas possibilidades, mas ela significa um arejar de tudo, né? Uma mudança de tudo. E eu acho que nesse arejar dos ares e das mudanças, nós podemos encontrar uma brecha de oportunidade muito potente para adentrar essa pauta. A palavra não é mesmo mais esperançosa. A palavra é realmente olhando as oportunidades, entendendo que a mudança de uma mesa pela postura e por uma série de outros elementos pode facilitar com que a gente consiga levar adiante essa proposição, pelo menos para que ela seja pautada. A sempre cética deputada Érica Hilton. E deputada, eu perguntei anteriormente o que falta, né, para avanço dessa medida no Congresso, e a senhora falou de vontade política. A senhora acha que também falta vontade, por exemplo, do próprio governo de encampar mais essa pauta para conseguir pressionar mais outros deputados ou o próprio presidente da Câmara? Olha, eu tive algumas conversas com o Palácio do Planalto. Eu acho que o governo poderia sim ter entrado mais fortemente nessa disputa com o Congresso Nacional, conversando com as bancadas, conversando com os líderes, pressionando o presidente da mesa. Mas eu acho que dessas últimas conversas que nós tivemos na semana passada para frente, eu acho que haverá uma maior entrada do Palácio do Planalto para que a gente consiga fazer as pressões necessárias para que a pauta ande, que ela vá à CCJ, que a orientação do governo na CCJ seja favorável ao texto, que nós consigamos pautar e disputar um relator decente para esse texto, que a comissão especial, por se tratar de uma PEC precisa, seja instalada. Eu sinto que houve, sim, um pouco que o governo poderia ter entrado um pouco mais, mas eu acho que agora nós encontramos uma linha de convergência e eu sinto que o governo deve estar cada vez mais adentrado nessa discussão, pelo menos é o que eu espero. A senhora chegou a fazer um pedido pessoal ou por meio de interlocutoras, para que o presidente Lula participasse do ato de 1º de maio em razão do pedido do fim da jornada? Não cheguei a fazer esse pedido, não procurei o presidente para que estivesse nas ruas no dia 1º de maio. Acho que o presidente tem uma presença histórica nas ruas nessa data. Me parece que esse ano não contará com a presença do presidente Lula, e eu imagino que o presidente Lula teve as suas razões, teve os seus motivos. Não achei que fosse algo que eu deveria intervir ou tentar dissuadir, mudar, transformar e etc. Então não fiz nenhuma movimentação no sentido de tentar falar, olha, muito importante que o presidente esteja. Esse pronunciamento de hoje eu acho que vai ser extremamente importante, relevante, é necessário, e uma sinalização muito boa, tanto para o conjunto da classe trabalhadora, quanto também para mim, para a bancada do PSOL, para o nosso partido e para a Câmara dos Deputados como um todo, né? Então, eu entendo esse gesto como um gesto bastante positivo e não intervir para que o presidente Lula, não fiz um apelo para que o presidente Lula estivesse presente em nenhuma das mobilizações, nem em São Paulo ou em nenhuma outra capital do Brasil. Perfeito. Deputada, quero falar um pouquinho mais agora sobre
sobre as manifestações de 1º de maio falando em prol do VAT, mas as outras manifestações que acontecem Brasil afora, por exemplo, das unidades sindicais tão tradicionais, como a senhora mesmo estava comentando na resposta anterior. Em algum momento teve algum interesse de tentar unificar que as manifestações do VAT também fossem juntos com todas essas manifestações unificadas das centrais sindicais que acontecem em São Paulo, pelo menos? Houve sim, inclusive o vereador Rick fez algumas conversas bilaterais para tentar organizar. Em alguns lugares foi possível, em outros não houve concordância de termos, de como seria, de como faria e etc. Até mesmo, às vezes, uma disputa pelo protagonismo, de qual seria e tudo mais. E em algumas capitais, em algumas cidades, melhor dizendo, não só capitais, essa junção não foi tão tranquila e possível como nós imaginaríamos que seria. É óbvio que seria muito mais louvável e potente que tudo se unificasse em um único ato, porque todas essas movimentações, esses atos, passam a mesma mensagem, o mesmo recado, etc. Mas eu não sei quais foram as conversas e as dificuldades enfrentadas em outros lugares para que a gente conseguisse criar essa unificação. Em alguns setores em algumas cidades, o setor sindical tem uma avaliação diferente da maneira como deveria ser feito, né? E imagino eu tive inclusive conversas com o vereador hoje, ontem, fizemos uma live no início dessa semana, mas não adentrei um pouco esse debate, mas eu imagino eu que deva ter sido, inclusive, essa análise de que a mudança, as reformas, os acordos, alguns sindicalistas defendem que deveria ser uma relação direta entre empregado e empregador, né? E nós acreditamos que não, que é preciso mudar a lei, preciso mudar a CLT. E talvez isso possa ter gerado algum tipo de ruído. Mas houve sim tentativas, em alguns lugares foi bem-sucedidas, em outros não tão bem-sucedida assim. Deputada, já faz um tempo que vem se constatando, se discutindo que os sindicatos não têm a mesma força no Brasil que décadas atrás, e a gente fala isso não por desmérito do movimento, mas principalmente porque já atingiu multidões, já foi coisas extremamente colossais, o que foram outros 1º de maio e manifestações, não necessariamente por conta da data. E a gente precisa colocar nessa balança, por exemplo, até a reforma trabalhista de 2017, que tirou muito poder dos sindicatos. Enfim, fiz todo esse preâmbulo para te ouvir se a senhora acredita que talvez esse pedido, essa movimentação que a senhora, junto com o Rick Azevedo, vem, que são duas pessoas da nova geração, da classe trabalhadora, da política, te parece que talvez esse movimento venha para rejuvenescer ou reinventar o movimento sindical no Brasil? Eu espero que sim, apesar de muitas vezes eu entender que não é bem visto, não é olhado com bons olhos essa nossa tentativa de renovação. Acho que alguns setores sindicais têm um apego à velha guarda e um saudosismo do que foi essa época. Mas é preciso entender que o mundo do trabalho, ele também mudou, né? E a relação do trabalho ela é outra, o mundo do trabalho é outro, os postos de trabalho, as condições de trabalho, tudo é outro. Então, que nós possamos chegar, sim, para agregar, para incrementar, para renovar, para resgatar algumas coisas que foram perdidas. E aí me entristece quando em alguma situação ou outra eu percebo ou recebo notícias de que a nossa atuação, a nossa movimentação, as nossas proposições podem ser vistas não com bons olhos por algumas alas mais conservadoras e saudosistas de um tempo que hoje já não é mesmo, que hoje já não tem o impacto que teve, seja pela reforma trabalhista, seja pelo o aumento da extrema-direita cooptando uma parte do conjunto dos trabalhadores para olhar com maus olhos a mobilização dos setores sindicais, ou seja, por uma questão natural da mudança do mundo do trabalho. Não importa as razões. O que importa é que houve uma mudança e aquele poder que os sindicatos tinham de mobilização, de conglomerado da classe trabalhadora, hoje, pela dinâmica, pelos mais variados fatores, não tem o mesmo impacto e a mesma força. Tomara, eu espero, eu acredito e torço muito para que, sim, as nossas movimentações, a nossa chegada, a nossa presença, o debate que a gente levanta, sirva para realimentar, fortalecer e reorganizar o conjunto de trabalhadores nas mais diversas áreas e tipos de trabalho.
Deputada, aproveitando que a senhora falou bastante dessa renovação, de uma nova dinâmica que exige que toda a classe trabalhadora e todo mundo que pensa e discute ela também precisa se reinventar, queria trazer para a nossa pauta uma outra questão super latente, que é a uberização do trabalho, e aqui coloco como principal exemplo os entregadores de aplicativo, principalmente de moto, né? São diversas as marcas, as empresas, as big techs que influenciam. Eu gostaria de ouvir a senhora como que tem sido o diálogo para que essa classe também possa se beneficiar da VAT, haja vista que não são trabalhadores formais, não participam da CLT, então tecnicamente a princípio não estariam dentro dos benefícios de reduzir a jornada nesses moldes que é apresentado. Gostaria de ouvir da senhora de como vocês têm dialogado nesse sentido. Sim, a uberização do trabalho, ela tem mostrado e escancarado uma desigualdade, uma precariedade gigantesca, né? Seja pela baixa remuneração, ou seja pelas péssimas condições de trabalho a qual esses trabalhadores estão inseridos, e nós precisamos abraçá-lo de alguma maneira. O que nós imaginamos? Que ainda que o texto não atinja os informais, haverá algum tipo de impacto direto na informalidade, porque quando você muda a Constituição e a CLT, reduzindo a carga horária e a jornada de trabalho, nós acreditamos que isso terá um impacto e um efeito cascata que chegará também na informalidade de alguma maneira. Estamos estruturando, estudando e avaliando como é possível. Mas nós também temos uma outra observação que é importante, que é a diminuição de trabalhadores na informalidade. Porque a grande parte dos trabalhadores que estão hoje na uberização do trabalho não são aqueles trabalhadores que querem ter um horário flexível e fazer o seu próprio horário, porque olha como é maravilhoso poder... Não, porque eles estão ainda mais precarizados, sem garantia, sem direitos trabalhistas, sem nada, trabalhando jornadas muito mais exaustivas, e a gente acredita que com a necessidade de aumentar o número de contratações, né, há um estudo que mostra que com a mudança da escala nós teremos um aumento de 3 a 6 milhões de novos postos de trabalho, nós iremos diminuir o número de trabalhadores vivendo na informalidade, porque eles seriam, então, né, absorvidos pela formalidade. Essa é uma visão que nós temos de como alcançar esses trabalhadores. Primeiro é diminuindo a informalidade. E o segundo é acreditando que esse resultado da aprovação do texto vai criar um reflexo também na informalidade. Mas é óbvio, nós estamos conversando com os trabalhadores das informalidades, das big techs, das plataformas de entrega, para entender como é que nós podemos, se não no texto, como ele está apresentado, pensar saídas e alternativas que também contemplem eles de maneira muito mais abraçados a essa medida do que só esperando para ver os reflexos que terá. Não temos essa proposição pronta, estamos fazendo esse diálogo. Na semana passada, houve uma audiência pública na Câmara com entregadores de aplicativo e nós estamos estudando quais possibilidades nós temos para, de maneira mais direta, alcançar também esse conjunto de trabalhadores. Pronto. Deputada, agora sim, para encerrar esse tema aqui, que eu juro que é o maior de todos que eu tenho reservado aqui para a nossa conversa, eu só queria trazer uma última reflexão a respeito do tema. É que em outras entrevistas que a gente vai realizando aqui diariamente no programa, principalmente com intelectualidades do movimento negro, lideranças históricas, é muito comum apontar a cotas, o sistema de cotas, principalmente para as universidades, mas para outras instituições, como um divisor de águas, talvez a primeira política de reparação à escravidão no Brasil. É comum a gente ouvir isso. Eu gostaria de ouvir da senhora se te parece que a redução da jornada 6x1, o fim do 6x1, melhor dizendo, pode ser de alguma maneira equiparada com a implementação de cotas, se a senhora faria alguma comparação entre essas duas conquistas, haja vista que o fim da escala 6x1 seja aprovado em algum momento. Olha, eu acho que, dadas as devidas proporções, né, sem sombra de dúvida, há sim um paralelo entre elas. Inclusive, um dos lemas que nós levaremos amanhã para as ruas é abolir a escala 6x1, como entendendo que a escala 6x1 é quase uma forma de escravidão moderna, né, onde o trabalhador morre trabalhando, o trabalhador trabalha até morrer, que o trabalhador não tem direito à vida para além do trabalho. Ele vive para trabalhar, ele vive em função do trabalho. Então, a gente entende que dá sim para fazer esse paralelo entre reduzir a jornada de trabalho é dar mais dignidade,
mais tempo, olhar para esse trabalhador e dizer que uma pessoa que está numa condição mais precária de trabalho, porque o trabalhador da 6x1, ele é o trabalhador do subemprego, ele é o trabalhador dos postos de trabalho mais olhado com menosprezo pela sociedade, e a sua grande maioria que está empregada nesses postos são mulheres negras, homens negros, comunidade LGBTQIA+. Então, reduzir a jornada de trabalho é também abraçar, acolher, respeitar e dar um afago a esse trabalhador tão judiado, tão precarizado, tão violentado e violado em seus direitos desde a escravidão, porque ela foi se modernizando e os postos de trabalho foi sendo ocupado por determinados grupos, né? Hoje eu via, por exemplo, uma imagem de uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, salvo engano, que era uma foto de desembargadores, né? E ali eram todas pessoas brancas, né? E era uma frase muito conhecida, acho que é da Beatriz, não me lembro agora de quem é essa frase, mas que diz que mesmo que tudo dê certo, ainda assim, mesmo que isso esteja dentro da norma, ainda assim será racista e haverá racismo, né? Porque a estrutura, o racismo, a LGBTfobia, a transfobia, ela é um problema sistêmico. Eles são problemas estruturais. Então, mesmo dentro da legalidade, como, por exemplo, um posto de trabalho com 13º, férias, remuneração e etc., ele também refletirá práticas racistas. Ele também será designado a determinados grupos sociais. Então, eu acho que há, dadas as devidas proporções, um paralelo possível, sim, entre a política de cota e a redução da jornada de trabalho. Maravilha. Deputada, queria só aproveitar a presença da senhora, que a gente sabe que não é fácil conseguir 15, 20 minutinhos da senhora para trazer outro assunto importantíssimo dessa semana, que a senhora, junto com 100 parlamentares e 50 entidades da organização civil, denunciaram o governo de Donald Trump por transfobia na ONU, no caso no Alto Comissariado das Organizações Unidas para os Direitos Humanos, por conta de um decreto desse ano, justamente do governo dele, que não reconhece a identidade de gênero de pessoas trans nos Estados Unidos. A senhora foi afetada por essa medida. Qual é a expectativa? A senhora acredita que por meio da ONU vai ser possível reverter essa medida, deputada? Olha, nós sempre fazemos as nossas ações com crença e descrença ao mesmo tempo. Nós sabemos a correlação de força e como funciona o jogo político, mas nós precisamos acreditar que é acionando os meios legais, e exigindo um posicionamento firme das instituições que precisa defender as democracias, as soberanias internacionais, os direitos humanos, o direito das populações migrantes, imigrantes, trans, indígenas, etc., etc., que nós temos que ter uma resposta. Eu faço essa movimentação na tentativa de pressionar as instituições, de pressionar o governo americano para dizer, olha, isso não vai sair simplesmente como um acontecimento. Nós vamos nos mobilizar. Eu espero muito e acredito que se houver uma real medida com interferência do Brasil através do Itamaraty, do chanceler brasileiro, para que o documento de uma deputada não seja achincalhado, rasgado, da maneira como foi, nós podemos ter algum tipo de medida. As chances são baixas, mas cabe a nós nos mobilizarmos, cabe a nós nos indignarmos, cabe a nós pressionarmos e exigirmos, e eu irei até as últimas consequências com essa história, mostrando ao governo norte-americano que ele até pode, por conta de ter sido eleito a partir de um processo democrático, criar um decreto em seu país que viola a dignidade humana, que viola os direitos humanos, que viola o princípio da dignidade humana. Mas este decreto não pode ser aceitado pela comunidade internacional como um decreto que invada as fronteiras do mundo. Esse é um decreto que tem validação lá, assinado pelo presidente de lá. No Brasil, quem diz o que eu sou, além de mim, são os meus documentos e registros civis e oficiais. E cabe a uma instituição como a ONU ser intermediadora deste conflito e exigir que o governo americano se adeque à lei, se adeque às regras e fazer com que Donald Trump compreenda que ele não é um homem acima do bem e do mal e dono do mundo. Ele é só um homem laranja, egóico, egocentrado, com graves problemas psicológicos que precisa se resolver em sessões de terapia. Mas não pode usar o seu ego, a sua loucura para violar direitos básicos de cidadão em nenhum país do mundo.
Érica Hilton, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, ela que estará nas ruas nesta quinta-feira, neste 1º de maio, levando a pauta do VAT, a Vida Além do Trabalho, que pede o fim da escala 6x1, um movimento idealizado, organizado junto com Rick Azevedo, parceiro de legenda dela, mas no caso ele é vereador do Rio de Janeiro. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. A senhora não está bem de saúde, está debilitada e mesmo assim entoa a sua voz em alto bom som, nos prestigiando com esses 25 minutos de papo. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de falar e que nós possamos tomar as ruas nesse 1º de maio, mas que nós possamos seguir tomando elas nos demais dias do ano para que nós possamos caminhar com essa pauta tão urgente e necessária ao Brasil. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada, Brasil de Fato. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Maravilha, Lucas. Lembrando que dá para acompanhar o Conversa Bem Viver na íntegra, tanto no Spotify ou no nosso site, na matéria do programa. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro. E tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que, para cada caso, seja interessado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o Brasil de Fato. Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, se aveste não, que tem em português também, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. E o nosso papo agora é sobre a luta de mulheres bolivianas por melhores condições de vida aqui no Brasil. O nosso Bem Viver apresenta o trabalho da Associação de Mulheres Imigrantes Luz e Vida. A organização, criada em 2014, tem desempenhado um papel crucial no apoio e na transformação social. Ela desenvolve o associativismo para centenas de imigrantes bolivianas em São Paulo. E Pedro Estropaçolas conta mais pra gente. Uma
uma associação de mulheres, se tornou um farol de esperança para a vida de centenas de imigrantes bolivianas que chegam ao Brasil, como é o caso de Silvia Puma. Eu tinha depressão por causa da perda da minha filha. Eu sofri muito. Por causa disso, fiquei com 2 netos e precisava dar toda a sustentação para eles. A associação me ajudou bastante para sair dessa depressão. Eu era uma mulher quieta. Hoje eu sou uma mulher ativa. Com sede em Guaianazes, distrito da Zona Leste de São Paulo, a Associação de Mulheres Imigrantes Luz e Vida se fez da história do encontro entre Yolanda e Miriam, 2 mulheres bolivianas que compartilhavam das mesmas barreiras ao chegar no Brasil. As dificuldades com o idioma, a falta de documentação e acesso a serviços públicos e o preconceito. Yolanda explica o porquê decidiu migrar há 15 anos e as origens do que é hoje a maior rede de mulheres bolivianas residentes em São Paulo. Entrei aqui no Brasil em 2010. Entrei aqui no Brasil em 2010 e tive que trabalhar com a costura, onde a maioria dos imigrantes bolivianos que chegam aqui no Brasil vão trabalhar. E é ali que comecei a enxergar a injustiça. Comecei a conhecer mulheres que não conseguiam vagas para as escolas, vagas para os postos de saúde, problemas sempre com a primeira barreira, que é o idioma. Então isso chamou a atenção. Nos juntamos e começamos a fazer reuniões em um grupo pequeno e falamos entre nós de unir as mulheres, dar orientação, explicar onde elas podem ir em caso de não conseguir vagas, em caso de doenças, em caso de violência intrafamiliar, explicar como fazer uma denúncia quando não se tem documentação. Para poder colocar um denúncio quando não tem documentação. Com o tempo, a associação passou a oferecer cursos, rodas de conversa e auxiliar muitas mulheres a regularizar a questão migratória. Nery Quariti relata a longa jornada para conseguir sua documentação brasileira, um processo que levou 19 anos devido à falta de informação. Essa falta de informação que eu tive... Isso foi por falta de informação. Essa falta de informação que eu tive, muitas mulheres têm hoje em dia. Mas graças à associação, que está em diferentes bases, as líderes sempre vão dando informações, para que as mulheres possam tirar sua documentação primeiro e depois tirar também a de suas famílias inteiras. Não só para nós mulheres, porque só assim nós temos direitos. Mesmo para estudar, fazer cursos, sem documentos é complicado. Então, eu fiquei agradecida com essa luta árdua por mim. Foi um longo caminho. Muito longo o caminho que eu fiz. Atualmente, a Milvi já possui grupos de mulheres em 18 bairros de São Paulo. Em cada uma dessas regiões, uma liderança coordena as atividades e rodas de conversa que ocorrem mensalmente. Todas as cerca de 750 mulheres associadas se juntam durante o ano para assembleias, marchas e, claro, para o desfile de 6 de agosto, quando é celebrada a independência da Bolívia. Hoje, segundo a coordenadora Miriam Guarachi, a associação atua em 4 áreas: educação, saúde, sustentabilidade e cultura. Nós já estamos há 10 anos tratando de incentivar as mulheres a se superarem, porque uma das premissas da associação é a superação das mulheres. Nesses bairros, a gente viu a necessidade também de implementar atividades onde as mulheres possam fazer alguma coisa para gerar uma renda extra. Isso que a gente chamou de pequenos empreendimentos. Então, a gente faz atividades como a costura de bolsas de recicláveis, de reaproveitamento dos tecidos. De material reciclável. Vitória Sanga descobriu o diagnóstico de esclerose múltipla há 5 anos. Ela já estava há 10 anos no Brasil. Mãe de uma filha, a boliviana descreve como a Milvi vem dando suporte para que possa enfrentar os problemas decorrentes da doença, que a impede de trabalhar. Eu estava muito mal quando eu cheguei aqui. Eu estava muito mal quando cheguei aqui. Estava muito magra, pesava 29 quilos. Agora as coisas estão muito melhores. Dona Yolanda me ajuda com os documentos do INSS que estou tirando agora. Isso vai me ajudar bastante a pagar as contas. INSS que eu estou tirando agora. Apesar das conquistas e transformações na vida de mulheres como Vitória, Silvia e Nery, a falta de recursos financeiros tem sido um desafio constante para a Milvi.
Miriam explica que o trabalho na associação é voluntário e elas precisam conseguir financiamentos para manter a sede e desenvolver as atividades. Ainda assim, ela reforça a importância das mulheres imigrantes continuarem a buscar soluções em conjunto. A associação está tratando de mostrar que nós sabemos nos organizar, que nós não temos essa cara de pobres e coitados. Não somos. Viemos para trabalhar e trabalhamos. A costura é uma profissão também. E a gente não quer criar esse estigma de que somos pobres e estamos sofrendo. Tem oficinas que realmente fazem trabalho escravo, mas nem todas são assim. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Valeu, Pedro. A gente destaca que essa matéria tem também uma versão em vídeo, tá? E você pode assistir no Bem Viver na TV. Lembrando que o programa é semanal e vai ao ar em diversas emissoras pelo país. O Bem Viver na TV também é transmitido pelo YouTube do BDF, aos sábados a partir de 13h. E todas as edições ficam arquivadas na plataforma. Então vai lá, segue e confere cada uma delas. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, o programa está quase acabando, mas sempre é tempo de um recadinho que venha do coração, né? Presta atenção porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que veio cheio de carinho. E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que está aí com a gente nessa caminhada. Não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério, de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos, com o mundo, então com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar e fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. E aí, topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast preferida. Estamos contando contigo, tá? E agora a gente destaca uma feira que é uma verdadeira celebração e um passo importante para um mundo melhor. É a 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária que, olha, deve estar na agenda de quem mora na Grande São Paulo, tá? E tá pertinho. Ela será realizada já na próxima semana no Parque da Água Branca. Ela vai da quinta, dia 8, com programação até o domingo 11 de maio. E esse é um evento tradicional que já faz parte do calendário cultural da cidade de São Paulo. Ele ajuda muitas pessoas da cidade a conhecer e comprar produtos da reforma agrária. Mas não é só isso não, tá? A feira vai bem além. Ela também mostra como o movimento pela reforma agrária é importante para o país em vários aspectos. Por exemplo, no enfrentamento efetivo da crise ambiental e na produção de alimentos saudáveis de verdade. E tudo isso com um tempero único, a proposta de se avançar em justiça social e histórica no Brasil. É também um espaço do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ecoar ainda mais alto um país agroecológico. Como assim? Com a garantia de uma produção de alimentos em larga escala para o povo brasileiro. E tudo isso sem abrir mão das relações saudáveis entre as pessoas e toda a natureza. E para a gente saber um pouco mais sobre o assunto, trazemos um esquenta da feira e Mariana Castro traz os detalhes. Momento agroecológico. Mais
de 1.000 agricultores familiares de todo o país se preparam para a Feira Nacional da Reforma Agrária, que levará 500 toneladas de alimentos sem veneno à maior metrópole do país, São Paulo. Os produtos cultivados em acampamentos e assentamentos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, incluem desde hortifrutis orgânicos até itens processados, totalizando mais de 1.800 variedades. Toda a produção é organizada por meio de coletivos, cooperativas e agroindústrias geridas pelos trabalhadores. Mas a feira vai muito além da comercialização, como explica Diego Moreira, do setor de produção do MST. A feira e a produção comercializada na feira, ela dá para nós um importante resultado para as famílias que se envolvem, para as famílias, para as cooperativas, mas mais do que isso é importante porque é hora de levar, através da nossa produção, que é uma prestação de conta do apoio que a sociedade dá para nós na reforma agrária, levar essa produção e, através da produção, o bom debate sobre a atualidade e a importância da reforma agrária. Cada família colhe não só alimentos, mas um projeto de sociedade. Na feira, eles trazem mais que produção, trazem a prova concreta de que é possível alimentar o país em harmonia com a natureza, como a campanha dos viveiros populares, onde brotam mudas de espécies nativas, transformando assentamentos em centros de reflorestamento. Diego Moreira ressalta a importância do evento. Ela terá esse objetivo de trazer o tema do debate do alimento, o quanto o alimento é necessário e importante nesse momento para ajudar a superar esse dilema da fome do nosso país. Ela também trará a importância da reforma agrária, a necessidade de nós avançarmos em mais assentamentos e mais produção. Então, para isso é necessário que as famílias acampadas desse país sejam assentadas para que nós possamos aumentar a produção de alimentos nesse país, mas também a importância de cuidar da natureza, zelar da natureza como um patrimônio da humanidade que precisa ser zelado, cuidado, para que as futuras gerações tenham a condição de viver de forma plena nesse país e na humanidade. Do interior do Maranhão, uma grande variedade de arroz deve chegar a São Paulo, produzida a partir de uma cooperação de mecanização da agricultura familiar entre o Brasil e a China. Maria de Jesus, do assentamento Cristina Alves, no município de Itapecuru-Mirim, é uma das agricultoras que vai estar na feira. Onde nós podemos ter oportunidade de nós apresentar nossos produtos que nós produzimos, vender também e ter uma boa recompensa. Desde ano retrasado eu participei da feira e nós teremos nossos produtos para apresentar, nossos produtos que nós mesmos, trabalhadores da reforma agrária, produzimos, alimentos saudáveis, e nós temos o arroz branco que nós vamos levar, tanto torrado como o arroz comum, simplesinho mesmo. Vamos levar o arroz vermelho, produzido pela nossa companheira Gorete e os demais companheiros. Levamos abóbora, farinha. E a feira não para por aí. Além dos alimentos, tem arte, música e cultura. Grandes nomes da cena brasileira se apresentam no festival Terra, Arte e Pão, enquanto a culinária da terra leva aos visitantes os sabores de norte a sul do país. Tudo começou em 2015, em São Paulo. Agora, na sua 5ª edição, de 8 a 11 de maio, o evento já cruza fronteiras e ganhou versões em outros estados. Mas para as famílias sem terra, o significado vai além. É a celebração de um projeto que coloca a comida saudável e é acessível no prato de todos, como conta Maria de Jesus. Isso é muito gratificante para nós, principalmente para mim como mulher que venho me empenhando bastante na reforma agrária, produzindo meus próprios alimentos, e eu fico muito grata e muito feliz por ter essa oportunidade. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Valeu, Mariana, e a gente destaca que em breve deve sair a programação oficial da 5ª Feira Nacional da Reforma Agrária,
Fica de olho no nosso site brasildefato.com.br, que as novidades, como sempre, prometem, tá? E a gente anuncia que a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã tem mais. Você pode ouvir o nosso programa de qualquer lugar através da internet no site brasildefato.com.br. Mas na Grande São Paulo pode também sintonizar diariamente no dial 98,9 FM da Rádio Brasil de Fato. E em rede também entramos na frequência de outros lugares do país e em outros horários. Temos muito orgulho dessa nossa parceria com emissoras que nos retransmitem por todo esse Brasilzão. E a lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quinta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.